Estamos de volta para mais uma aula e o assunto dessa vez são produtos notáveis e fatoração. E aí, produtos notáveis, alguns produtos, algumas multiplicações de polinômios, elas aparecem com mais frequência. Essas multiplicações é que a gente chama de produtos notáveis. Espero que vocês já saibam direitinho como é que multiplica polinômios, porque a gente vai precisar disso aqui, ok? Então, vamos lá. Um deles, o quadrado da soma, ou seja, eu tenho uma soma de de um binômio, de um polinômio com dois termos, A e B, elevado ao quadrado. Então, o quadrado da soma. O que eu tenho que fazer aqui? Se você lembra como é que a gente multiplica, eu vou fazer só A mais B vezes A mais B. Então, cada termo desse vezes cada um do outro. Então, A vezes A. Conservo a base A e só nos expoentes, 1 mais 1, 2. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes B, então, mais AB. Então, já multipliquei o A por tudo desse aqui. Agora, B vezes A. Tanto faz a ordem BA ou AB. Então, eu vou botar na mesma ordem desse, mais AB. E B vezes B vai ser B ao quadrado. Vou tentar apagar aqui para não ficar misturando tudo. Isso aqui é um 3. Então, o que eu vou fazer? Juntar os termos semelhantes. Vai ficar A ao quadrado mais AB mais AB. Então, eu vou ter 2AB mais B ao quadrado. Então, esse daqui é o trinômio quadrado perfeito que representa essa potência aqui, esse quadrado aqui. Esse aqui, o quadrado da diferença, o que tem de diferente desse? A única coisa é o sinal de menos aqui, que na verdade, no resultado, a única coisa que vai dar diferente é esse sinal aqui, que vai ser um sinal de menos. O resto é exatamente igual. Então, fazendo na mesma ideia, eu tenho A menos B vezes A menos B, pois é A menos B elevado ao quadrado, então eu vou multiplicar A vezes A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB por... Esse é sinal positivo e esse é sinal negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. Agora, menos B vezes A, mesma coisa desse, porque a ordem vai fazer diferença, então vai ficar menos AB. B vezes B vai dar B ao quadrado. E aí, sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. O que é que eu tenho que fazer aqui? Só juntar os termos semelhantes. Então, vai ficar A ao quadrado menos AB e menos AB, menos 2AB mais B ao quadrado. Eu posso fazer isso aqui, existe uma regrazinha que você não precisa fazer a multiplicação detalhada. Existe uma regrazinha que você consegue olhar para aqui, decorar essa regra e fazer direto. E aí como é que eu faço? Qualquer quadrado da soma ou quadrado da diferença, a regra é a mesma. Você pode fazer o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vou botar segundo com o número para economizar. Mais o quadrado do segundo. O que é que eu estou dizendo aqui?
esse daqui ao quadrado, então o quadrado do primeiro é a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro. Você lembrar do 2, como é sempre ao quadrado, você pode lembrar desse 2 aqui. 2 vezes esse. 2 vezes A é A, vezes B, vezes menos B vai dar menos 2AB, mais o quadrado do segundo. E aí esse aí funciona para qualquer um deles, tanto faz esse como esse. Então eu posso botar direto A ao quadrado, 2 vezes A vezes B, 2AB e B ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Então, como a gente vai precisar de espaço, apagar um pouco aqui e começar já. Tem o produto da soma pela diferença, que eu tenho A mais B vezes A menos B. Fazendo a multiplicação, eu vou ter A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, vou ter menos AB, B vezes A, vou ter os dois positivos, mais AB, e B vezes menos B, sinais diferentes dá negativo, vai ficar menos B ao quadrado. Então, juntando os termos semelhantes, eu vou ter A ao quadrado, menos AB mais AB, eu tenho 1AB menos 1AB, eles se eliminam, 1 menos 1 dá 0, menos B ao quadrado. E aí esse daqui você pode utilizar como regra e vai funcionar em qualquer situação. Quando for produto da soma pela diferença, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Vai dar sempre sinais diferentes, esses dois aqui vão se anular e esse daqui vai ficar sempre negativo. Então vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí eu botei aqui alguns exemplos, não só com letras, só para a gente ter um pouco mais de noção. Então, se eu quiser fazer isso aqui direto, e aí eu vou fazer e depois a gente resolve a multiplicação para ver que dá a mesma coisa. Então, se eu quiser fazer isso aqui direto, é o quadrado da diferença, vai ter quadrado do primeiro, então é x ao quadrado, 2 vezes o primeiro, 2x, vezes 2 dá 4x, negativo, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4, sinal diferente, negativo, menos 4x, mais o quadrado do segundo, menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, vai ser 4 positivo. Nessa situação, aqui sempre vai ficar positivo, porque qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Então, esse primeiro e esse último, independente dos sinais que tem, eles vão ficar positivos. Quem vai mudar o sinal é só isso aqui. Então, fazendo direto, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, eu vou ter x ao quadrado menos 4x mais 4. E se eu fosse fazer a multiplicação? Aí eu ia ter x menos 2 vezes x menos 2. X vezes x, x ao quadrado, x vezes x, x vezes menos 2, menos 2x. Aqui, menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 2, mais 4. Só junto os termos semelhantes. Vai ficar x ao quadrado, menos 2x, menos 2x, menos 4x e mais 4. Então, eu posso fazer multiplicando se você ainda tiver inseguro, mas você pode fazer direto. Essa daqui, quadrado da soma, com uma pequena diferença desse que tem um coeficiente aqui multiplicando x, mas a ideia é a mesma, o quadrado do primeiro. Então, o quadrado do primeiro vai ser 2 ao quadrado, que é 4, e x ao quadrado, que é x ao quadrado. 2 vezes esse, então 2 vezes 2x dá 4x, vezes 3, então dá 12x. Mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado é 9, então esse polinômio aqui dá 4x ao quadrado, mais 12x mais 9. Se você fosse fazer a multiplicação, 2x mais 3 vezes 2x mais 3, você ia obter o mesmo resultado. 2x vezes 2x dá 4x
x ao quadrado. 2x vezes 3, 2 vezes 3, 6x. Agora, multiplicando 3 por o outro parênteses. 3 vezes 2, 6x. E 3 vezes 3, 9. Vou só juntar os termos semelhantes, 6x e 6x. Vou ter 4x ao quadrado mais 12x mais 9, que eu já tinha esse resultado aqui. E aonde a gente utiliza esse tipo de produto aqui? A gente vai ver algumas situações que envolvem isso, mas para isso preciso apagar o quadro novamente. Alguns exemplos de como você usa os produtos notáveis. Primeiro aquilo que a gente estava vendo, a soma, o quadrado da soma, você pode desenvolver e encontrar um trinômio quadrado perfeito, que é a área de uma região quadrada. Então vamos lá, qual é a área dessa região aqui? Eu posso achar essa área por parte, tomando isso como quadrado, e essa figura é um quadrado, essa daqui também, essa é um retângulo. Então a área dessa figura aqui vai ser x vezes x, que dá x ao quadrado. Se esse lado é igual a esse, que são quadrados, então aqui também mede x. Como a área de retângulo é comprimento vezes a largura, x vezes x, essa área aqui vai ser 3x. A mesma coisa dessa, né? Aqui é x, essa parte é x, aqui também mede x. Então x vezes 3 é 3x. E a área dessa região aqui, como aqui mede 3, aqui também mede 3, aqui mede 3. Cada parte dessa vai medir 3, a área comprimento vezes a largura, 3 vezes 3 dá 9. Então a área total dessa figura aqui vai ser x ao quadrado, 3x mais 3x dá 6x, mais 9. Ou eu posso fazer o comprimento, o lado aqui, né? X essa parte e 3 essa, então o comprimento dela é x mais 3. A área é o comprimento vezes a largura, então x mais 3 vezes x mais 3. Isso aqui vai ser igual à área. Então a área vai ser igual. Se você ainda lembrar, isso aqui é produto da soma, quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x é 2x, vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, que é 9. Então, a área desse quadrado aqui é essa que a gente já tinha encontrado, calculando a área parte por parte, ou então fazer comprimento vezes a largura, que eu vou encontrar essa daqui. Aqui eu tenho uma outra situação um pouco diferente daquela. Eu tenho 4 regiões, essa daqui uma região quadrada, essa outra região quadrada, essas duas retangulares. A medida desse lado é 2 centímetros, a desse também 2 centímetros, e eu sei que a área da região B é igual a 4 vezes a área da região A. Então, vamos encontrar qual é cada uma dessas áreas a partir disso que eu tenho. Então, a área da região A vai ser igual a 2 centímetros vezes 2 centímetros, que é igual a 4 centímetros quadrados. Então, a área da região A é 4 centímetros quadrados. Como a área da região B, é igual a 4 vezes a área da região A, então é 4 vezes 4. A área dessa região aqui vai dar 16 centímetros quadrados. Então, essa região aqui tem 16 centímetros quadrados de área. Então, se eu tenho um quadrado cuja área é 16 centímetros quadrados, a medida do lado aqui, obrigatoriamente, ela tem que ser 4 centímetros. Porque 4 vezes 4 vai dar 16. Aí eu já posso encontrar a área de cada uma dessas regiões, eu posso encontrar a área total, já que eu sei que aqui são 2 centímetros. Então, se eu quiser a área da região C, o comprimento dela vai ser 4 vezes 2, que é igual aqui. Então,
4 centímetros vezes 2 centímetros, a área da região C vai ser igual a 8 centímetros quadrados. A região D, a área da região D, pelas medidas, aqui também é 4, aqui também é 2, então ela é exatamente igual à área da região C, que é 8 centímetros quadrados também. Então, a partir daí, eu consigo juntar todas as áreas. Eu tenho 4, a área total vai ser igual a 4 centímetros quadrados mais 16 centímetros quadrados mais 8 mais 16 novamente. Juntando essas duas, eu vou ter 16 centímetros quadrados novamente. Então, a área total vai ser igual, 16 com 16, 32, com 4, 36 centímetros quadrados. Aqui você podia fazer agora só 4 mais 2 dá 6, 6 vezes 6 dá 36 centímetros quadrados. Então a gente viu um pouco de produtos notáveis, a gente vai ver agora fatoração. Então, qual é a relação que existe isso que a gente estava vendo com produtos notáveis? Qual é a relação que tem com fatoração? A gente vai ver algumas situações de fatoração. E o que é fatorar? Escrever em fatores. A gente é muito acostumado a ver que, por exemplo, 2 vezes 3 é 6. Então, eu peguei 2 fatores e escrevi como produto. Então, eu vou pegar, o que a gente vai fazer agora é pegar um número e escrever em fatores. É exatamente o contrário do que a gente é acostumado a fazer. Por exemplo, 6, eu posso dizer que é 2 vezes 3, ou ainda posso dizer que é menos 2 vezes menos 3. Então, eu tenho mais de uma maneira, no geral, tenho mais de uma maneira de fatorar um número. Mas a gente vai ver fatoração com polinômios. Então, vamos pensar que eu tenho 2x ao quadrado mais 4x. Como é que eu vou fatorar isso aqui? Escrever isso na forma de multiplicação. Para ficar mais simples para a gente entender, eu vou tirar esse x por enquanto. Depois a gente acrescenta. Então, o que é que eu vou olhar? O que é que eu tenho de início? O que é que eu tenho em comum aqui? Para escrever um dos fatores. Então, eu tanto tenho x nesse, como tenho x nesse. Se você for observar, x ao quadrado é x vezes x mais 4x. Então, aparece x em ambos os membros. Então, eu posso botar x como um dos fatores vezes o que sobrou. X desse daqui mais 4. Então, esse polinômio aqui está fatorado na forma de x vezes x ao quadrado mais 4. Se você for multiplicar, vai dar x vezes x, que dá x ao quadrado, e x vezes 4, que dá 4x. Então, esse exemplo aí, você pode usar para fazer os outros que tenham esse mesmo formato aqui. Se for 2x ao quadrado, por exemplo, mais 6x, essa daqui você vai ter outras, mais de uma maneira de você fatorar, porque se eu for botar na forma de multiplicação aqui, eu tenho 2 que multiplica x, que multiplica x, né? Mas o 6 ele pode ser fatorado de algumas maneiras, mas por exemplo, 2 vezes 3 que multiplica x. Então aqui eu posso usar um dos fatores, o 2x, porque aparece 2x dos dois. Então eu posso usar 2x como um dos fatores. E o outro fator que sobrou, x mais 3. Então pode ser dessa maneira, seria uma. Ou então eu posso usar como um dos fatores só o próprio x. Ó. Aparece x aqui, aparece x aqui, então eu podia deixar fora só o x. E o outro fator, tudo que sobrou, 2x mais 2x, como eu botei aqui só x, ficou 2 e 3, 2 vezes 3, 6. Então eu posso fazer dessa maneira, botando como fator o 2x, que ele aparece nos dois membros, ou posso deixar só o x e o resto dentro do parênteses.
Só que esse aqui a gente está vendo que só tem 2 termos. E se ele tivesse 3 termos, fosse um trinômio quadrado perfeito, como é que eu fatoraria ele? Então deixa eu tentar apagar aqui, para a gente entender outras situações. Por exemplo, esse daqui, 4x mais 4. Então você só vai fatorar esse trinômio aqui se ele for um trinômio quadrado perfeito. Então as situações que a gente vai ver, ele precisa ser um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, a área dele tem que dar o quadrado, aquele que a gente estava vendo, ou o quadrado da soma, ou o quadrado da diferença. Como nesse caso aqui é tudo somando, então esse seria quadrado da soma. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que encontrar 2 polinômios que eu multiplicando vai dar esse aqui. Então, o primeiro, como aqui ele vai ter 2 termos, o primeiro é a raiz quadrada desse. A raiz quadrada de um número ao quadrado, por exemplo, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, é só você cortar isso aqui, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é só x. Então, vai aparecer x aqui e x aqui, que eles são iguais, né? Vamos lá. Então, o primeiro a gente achou, é a raiz quadrada do primeiro. E o segundo vai ser a raiz quadrada do último. Então, mais 2 e mais 2. Por que eu sei que aqui é mais? Porque vai ser quadrado da soma. É esse sinal que aparece aqui, certo? E aí, como é que eu tenho certeza que isso, já que eu não utilizei o daqui do meio? Aí você pode usar aquela regrinha e ver se bate. Então, o quadrado do primeiro, não é? O quadrado do primeiro dá x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x vezes o segundo, 4x. Mais o quadrado do segundo, que é 4. Então, essa daqui é a fatoração desse, que eu ainda posso resumir em x mais 2 ao quadrado. Do mesmo jeito, essa daqui, vamos supor que eu tenho aqui 2x ao quadrado menos 6x mais 9. O que é que eu tenho que fazer aqui? Esse daqui, eu vou tirar esse 2x para a gente ter menos dificuldade, né? Certo? Então, pela mesma ideia, eu vou ter que achar 2 polinômios que você multiplicando vai dar esse aqui. Então, a raiz quadrada desse aqui vai ser x, que a gente já viu, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é x, menos, porque aqui é quadrado da diferença, a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, vai ser x menos 3 vezes x menos 3. E aí, toda vez você teste para ver se realmente esse não fazia diferença com o daqui. Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes x é 2x, vezes menos 3 dá menos 6x, quadrado do segundo, que dá 9. Você pode resumir isso aqui em x menos 3 elevado ao quadrado. E se fosse o quadrado da diferença? Por exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 9. Então, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, ele vai aparecer nessa situação aqui. Então, a raiz quadrada do primeiro, que é x, nesse caso aqui, um vai ser positivo e o outro negativo, então eu posso botar esse aqui, o mais a raiz quadrada do segundo, que é 3. Do mesmo jeito, x, a raiz quadrada do primeiro, esse foi positivo, esse será negativo, então menos 3. Então, nesse caso aqui, é o quadrado, o produto da soma pela diferença. Eu posso ter, por exemplo, 4x ao quadrado menos 64. Como é que vai ficar esse aqui? Como ele só aparece esse termo menos esse termo, esse aqui é a mesma ideia desse, é produto da soma pela diferença. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Aqui pode ser o primeiro sinal de mais ou de menos, 64 é 8. O outro vai ser a mesma coisa, 2x mais 8, produto da soma pela diferença. Então, espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula.